Nesse momento que nós vivemos de pandemia, de quarentena, em que uma verdadeira transição planetária fica evidente aos nossos olhos, a gente consegue perceber o auge da transição planetária, e muitos ficam se perguntando sobre o sentido da vida, sobre o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre o sentido da vida de um modo geral, da existência humana, e sobre o sentido da nossa vida. Não basta que a gente entenda um sentido da vida humana. É preciso também encontrar um sentido para a nossa vida em particular. Porque é isso que nos sustenta nas lutas, nas provas, nos desafios, quando a gente enxerga um sentido na nossa existência particular. Então, nesse aspecto, são os espíritos que se manifestam, e Kardec organiza a fala dos espíritos, e essa fala dos espíritos é uma fala que vem dar sentido à vida física, à vida corporal, dar sentido à morte, dar sentido à existência do mundo. Até porque os espíritos vão dizer que existem 3 elementos gerais no universo. 3, não são 2, são 3. É Deus, espírito e matéria. Então, espírito não é nem matéria nem Deus. Matéria não é nem espírito nem Deus. Deus não é nem espírito nem matéria. Porque são 3 elementos. Pelo menos é assim que eles se apresentam para nós, não é? Portanto, eu consigo construir um enredo lógico. Uma inteligência suprema desejou o universo, projetou o universo, criou o universo e dirige o universo. O ser humano é composto de 3 elementos. O espírito, que é a essência, que é imortal, ele sobrevive e ele antecede ao nascimento. Então, antes do nascimento já havia o espírito, e depois da morte ele continua existindo, porque a morte não afeta o espírito. O corpo está sujeito à morte, ou seja, ao processo de desagregação. E entre o espírito e o corpo há um elemento intermediário. Os espíritos vão dizer aqui que é o perispírito, um elemento intermediário que permite ao espírito atuar sobre o corpo. O corpo não está imune, não está isento dos fenômenos que são fenômenos físicos, biológicos, físico-químicos. E quando a gente pensa nisso, a gente se volta, então, para esse elemento que não morre. Se há um elemento que não morre, que é o espírito, eu começo a me perguntar, esse espírito foi criado no momento do nascimento? Os espíritos dizem, não. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Eles precisam evoluir. Então, aqui agora eu já criei uma estrada. Nós começamos no início da estrada e eu tenho que percorrer essa estrada até trechos avançados dessa estrada, que são os trechos da perfeição moral. Então, os espíritos têm que progredir. Eles vão subindo degraus do aperfeiçoamento. Intelecto, moral. Porque intelecto moral, porque ele precisa desenvolver a sua inteligência, já que ele é criatura, ele é criado pela inteligência suprema, então ele tem o potencial da inteligência divina. E ele faz isso como? Aprendendo nas experiências evolutivas, especialmente quando está encarnado. Mas não só a inteligência. Também
os aspectos da moralidade. Os aspectos que dizem respeito ao sentimento, à sua conexão com Deus, sua conexão com a natureza, sua conexão com os outros semelhantes, a sua postura diante do universo e diante da vida, a sua postura diante do semelhante, dos outros. E aqui a gente chega numa questão importantíssima de O Livro dos Espíritos, que é a questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, ele poderia perguntar, para que eu nasci aqui nesse corpo para morrer? Para que eu nasci? Se eu vou morrer daqui a alguns anos? Qual o sentido disso? E aí os espíritos respondem e vão dizer, Deus impõe a encarnação. Impõe, não é pergunta. Ô, meu filho, você quer encarnar? Não é? Aí você fala, não, né? Não quer, claro. Quem quer? Quem quer que nascer para morrer? Então, impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Perfeição moral, perfeição da criatura. No final das contas, mesmo quando eu estou fazendo as piores escolhas, isso vai redundar num progresso. Lá na frente eu vou falar, ai meu Deus, para que eu fiz isso? Para que eu escolhi isso? Misericórdia, meu Deus. Aprendi. Aperfeiçoou. Aperfeiçoou minha inteligência e aperfeiçoou meu sentimento, meu senso moral. Ai, meu Deus, nessa eu não caio mais. Para uns é expiação, para outros missão. Então, tem encarnações que o espírito vem com uma missão específica que ele precisa desenvolver. Essa missão não precisa ser grandiosa, essa missão não precisa aparecer, missão não é sinônimo de ser famoso, né? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Essa frase é importantíssima. Nascer é uma vicissitude. Por quê? A partir do momento que você nasceu, você sabe que você vai morrer. Aliás, só morre quem nasceu. Envelhecer é uma vicissitude. A cada dia, seu corpo físico vai se desgastando, se desgastando, se desgastando, até chega uma hora que ele já está gasto demais. Outra vicissitude. O adoecimento. Nosso corpo adoece, contrai vírus, contrai bactérias, é mutilado, pode perder até uma parte, uma função, um membro. É bonito, né? As 4 nobres verdades. Você nasceu, vai morrer, vai envelhecer e vai adoecer. E o que os espíritos dizem? Nenhum espírito chega à perfeição se não viver essa fragilidade. Ele precisa experimentar essa fragilidade. Então aqui, muita coisa começa a ficar clara. Então, inevitavelmente, na qualidade de encarnados, nós vamos ter que experimentar essas 4 grandes vicissitudes. Além disso, há outros tipos de vicissitudes. Vicissitudes nas relações. Você pode ser abandonado, pode romper relacionamentos, então você pode viver experiências dolorosas na área do relacionamento. Você pode viver experiências dolorosas na área da sua manutenção, na área financeira. Você pode viver experiências dolorosas na área da família em que você nasceu ou da família que você vai constituir. Então tem outras vicissitudes. Estar encarnados é estar sujeito a um conjunto imenso de vicissitudes, de fragilidades, de fraquezas. Essas fragilidades colaboram enormemente para o nosso aperfeiçoamento. Então, primeira pergunta, por que Deus não tira tudo isso da gente? Porque você não se aperfeiçoaria. Se não fosse o nascimento, a doença, o envelhecimento, a morte, as perdas afetivas, os problemas em família, os problemas financeiros. Se não fossem essas vicissitudes, não haveria aperfeiçoamento intelectual e moral. Agora os espíritos vão falar do sentido da sua vida, a sua encarnação. Agora eu estou falando de você.
Aí eles dizem, a encarnação tem outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ele cria seres únicos, singulares. Há pessoas semelhantes. Nós temos semelhanças. Nós compartilhamos gostos, tendências, temperamentos, semelhanças. Mas não tem ninguém igual ao outro. Se nós não somos iguais, então cada um tem uma parte na criação. Uma parte. Determinada por quem? Por Deus. Então, Deus reservou a você, na obra divina, uma responsabilidade, um papel. E é um papel maravilhoso. Um papel maravilhoso. Que você só vai assumir quando chegar aos mundos celestes. Aí você vai assumir a parte que te toca na criação divina. Para isso, você tem que se tornar um espírito puro, para você assumir a parte que lhe toca. Até lá, então, você tem que se colocar em condições de... Aí é um objetivo seu. Porque a parte que lhe toca na criação não é a minha parte é diferente da sua. Qual que é a parte que nos toca na obra da criação? Essa pergunta é a mais fácil. Não sei. Então, quem chegar primeiro é espírito puro e assumir a parte que lhe toca na criação, conta para os demais.